Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando O Livro dos Espíritos na tradução da editora M. Estamos na questão 22, vamos ler hoje a questão 22 e a questão 22A. Estamos no item do capítulo 2, Espírito e Matéria. Estude conosco, fique à vontade. Todos os nossos estudos, desde a primeira questão, que é Deus, e todos esses estudos estão lá no YouTube e no Facebook, na página do Jornal Visão Espírita. 10 minutinhos para você estudar conosco diariamente, sempre tem uma gota de Espiritismo. Vamos lá. Questão número 22. Nós começamos esse item Espírito e Matéria no dia de ontem, no vídeo de ontem, e é aquela crescente que a gente dizia naquele vídeo, né? Da crescente do bom senso, do entendimento, do raciocínio, não da interpretação, mas do raciocínio lógico, que vai fazendo com que a mente se nos abra, que fique mais fácil de nós percebermos a grandeza de Deus, a nossa pequenez, a distância que existe entre mim e Deus no que diz respeito à perfeição, nos atributos divinos, mas na aproximação que existe entre mim e Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar até o Pai tem que ser por Jesus. Há uma distância evolucional, Jesus é perfeito, nós ainda estamos em processo de evolução em um planeta de provas e expiações e provas, mas com a chance de chegar, com a certeza de que vamos chegar à perfeição semelhantemente ao que aconteceu com Jesus. Isso é um fato, isso vai acontecer, todos nós seremos perfeitos como Jesus é perfeito. Basta que cada um de nós tenha o desejo, a vontade de evoluir. E eu preciso querer. Esse é um ponto primordial. Para isso, estudar faz uma grande diferença. Conhecer as técnicas, como eu sempre digo, as técnicas que o Espiritismo me dá, que o Espiritismo disponibiliza para que eu coloque em prática, para que eu vivencie aquilo que o Cristo ensinou, mesmo que 21 séculos depois, quase, numa situação que parece até dificílimo vivenciar aquilo que o Cristo ensinou. Mas dá para fazer utilizando as técnicas, evidentemente, que o Espiritismo nos oferece. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições são exatas? Estamos estudando espírito e matéria. Por enquanto, está falando de matéria. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta. São exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão nos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não seja para vós. Ou seja, vocês não conseguem perceber, mas é matéria. 22A, para a gente comentar tudo junto. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Tem uma explicaçãozinha de Kardec. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Tá, então vamos lá. Matéria. Até pouco tempo atrás, não se conhecia, por exemplo, o plasma, que é muito usado em algumas televisões, por exemplo. O plasma são gases atingidos com uma certa tensão de eletricidade alta, que ele então se converte na matéria chamada plasma. Ele então surge, esse plasma, e a imagem é projetada nele. Isso não existia na época de Kardec. E não é algo que eu posso pegar, mas é matéria. Certo? É matéria. Quando a gente vai buscando no pequenininho, no microcosmo, através dos microscópios, por exemplo, a gente vai vendo e descobrindo coisas que na época de Kardec não existia,
quer dizer, existia, mas não era possível comprovar, porque não haviam instrumentos para isso. Algumas forças da matéria, o átomo, quando eu era criança, eu ia na escola, isso há muito tempo, mas nem tanto tempo assim, o átomo era indivisível. Hoje a gente já sabe que já chegou ao quarks, enfim, já tem muito mais partes do átomo que se é possível trabalhar. Existe uma matéria, algo, uma energia, que é matéria, que segura, que prende os prótons aos nêutrons no núcleo do átomo. Ou seja, a ciência vem trazendo colaborações ao longo do tempo que vão mostrando claramente para nós que matéria não é só aquilo que impressiona os meus sentidos. Ou seja, que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso sentir o cheiro, que eu posso ouvir e que eu posso ver, né, dos nossos 5 sentidos. Que eu posso sentir o paladar dos nossos 5 sentidos. Muito bem. Há algo mais além desses sentidos que eu não posso sentir, que eu não posso perceber, mas que existe, né? Por exemplo, os gases que tem na atmosfera. Eu não posso senti-los, mas eu sei que ali estão, eu tenho como comprovar que ali estão. O campo magnético que existe em volta do fio por onde passa a energia elétrica, a energia não corre dentro do fio, ela corre nesse campo magnético. Tá, esse campo magnético eu não posso ver, posso sentir os efeitos, que são os choques, mas não posso ver, né, os meus sentidos, só o do tato que eu vou conseguir sentir, que vou conseguir ser impressionado. Agora, tem um monte de outros que eu não sinto absolutamente nada, mas que existem e a gente sabe que existe, que é matéria. Então, matéria não é só aquilo que impressiona os sentidos que eu tenho aqui na Terra, que são esses 5 sentidos que nós temos tradicionalmente, não é? O perispírito, o corpo perispiritual, a alma, o corpo astral, o corpo projetado, a inteligência fora do corpo, seja lá o nome que se queira dar, é feito de ectoplasma, que é uma matéria muito sutil, extremamente sutil, captada pelas câmeras Kirlian, não é? Captada pelas câmeras Kirlian, mas que os nossos olhos não veem. Por isso que a gente não vê espírito. A gente não vê espírito, a gente não vê os desencarnados, a gente não vê os chamados mortos, porque a luz não refrata num tamanho suficiente, né? Quando bate no perispírito, não quebra num tamanho suficiente que os receptores que tem dentro dos meus olhos possam captar. Por isso que eu não vejo espírito. Mas eles existem. Tem um envoltório semimaterial, que Kardec chamava de semimaterial, mas que hoje já é chamado de material, de uma matéria sutil, né? Uma matéria, o que é matéria sutil? Que os meus sentidos, paladar, tato, audição, visão, paladar, tato, olfato, é aqui, né? Paladar, olfato, audição, visão e tato. São 5 sentidos. Eu não consigo utilizar esses sentidos para sentir, perceber essa matéria, mas elas existem. Eu não consigo, por exemplo, identificar a matéria escura do universo. Não consigo. Mas dá para a gente saber por instrumentos que existem. O telescópio James Webb está tirando fotos utilizando o infravermelho pequeno e o infravermelho médio, está conseguindo captar imagens e depois essas imagens são transformadas em algo visível para o nosso olho, ou seja, precisa de tratamento para que o nosso olho veja, não é? Mas são informações infravermelhas que chegam para a gente, da luz infravermelha que sai por exemplo, dos pilares da criação, que é a coisa mais linda, né, que a gente vê, que mostra a expansão do universo e tudo mais, que agora é possível ver através da captação instrumental do James Webb, do telescópio James Webb, mas sempre esteve lá. Eu não consigo ver a luz infravermelha e ultravioleta do Sol. Eu consigo perceber os efeitos na pele, né? Mas não consigo ver. Não é assim? Então tem um monte de coisa que eu não vejo, que eu sinto os efeitos, e alguns que eu sequer sinto os efeitos, que eu não percebo nenhum efeito, mas existe. Isso é matéria. Então, basicamente, o que nós entendemos é Deus criou o princípio inteligente e criou a matéria. E a matéria é utilizada pelo princípio inteligente ou espírito
que o princípio inteligente vai evoluindo até se tornar espírito. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. O princípio inteligente vai evoluindo até que se transforme em espírito. Eu sou espírito, nunca fui princípio inteligente, mas o princípio inteligente que deu origem a mim já existia antes de mim. A semente não é a árvore, mas sem a semente não tem a árvore, certo? Mais ou menos isso, só para a gente poder entender. Então, essa força, por exemplo, vital, esse fluido vital que tem na semente, a gente não consegue ver. Mas se não tivesse fluido vital na semente, ela não germina. Certo? Nós geramos ectoplasma, sai ectoplasma da gente o tempo todo, pelos orifícios do nosso corpo saem o ectoplasma da gente que nós produzimos o tempo todo. Isso é possível ver com alguns equipamentos especiais, como as máquinas Kirlian, por exemplo, que fotografam, ou com a presença de um médium de efeito físico que torna esses fluidos mais densos um pouquinho para que a fotografia possa pegar, né? A sensibilidade do filme possa pegar. Agora, não dá para a gente ver, não impressiona os sentidos. E existe. Então, a matéria, eu, espírito, me utilizo da matéria para me fazer perceber, o meu corpo é de matéria, meu perispírito é de matéria, para me fazer perceber no mundo em que eu vivo. O princípio inteligente se reveste de matéria para compor no reino mineral, para se individualizar no reino vegetal, para criar um instinto mais acurado no reino animal, e então transformar-se, criar então o espírito, dar vida, vamos dizer assim, ao espírito que sou eu, e a partir daí eu começo a minha evolução eterna, infinita para frente. Certo? Deus criou, portanto, dentro da concepção que se tem hoje, em 2022, matéria, princípio inteligente. E com a mistura de tudo isso, o universo existe. É esse ponto que a gente abrange nas questões 22 e 22A. Amanhã nós vamos começar a falar sobre espírito, porque esse item é espírito e matéria. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. A gente volta amanhã. Tchau.